Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR, eu estou perdendo de falar meu nome, desaprendi, mas não tem problema. Seja bem-vindo ao canal. E eu tô com uma convidada muito especial. Tem um carinho imenso que vai falar com a gente hoje, que é a Alexandra Oliveira. Vou deixar você se apresentar aqui, minha querida amiga, por favor. Oi, Zé! Então, estamos aqui. Sou Alexandra Oliveira, trabalho com gerenciamento de projetos há alguns belos anos. Muito focado ainda na televisão, né? Trabalhei em algumas TVs, comecei alguns processos de transformação digital importantes. Mas antes de falar dessa trajetória, eu sou Alexandra, filha da Maria da Penha, neta da Maria da Penha, minha avó querida. E por que eu estou trazendo ela? Eu vou explicar. Antes de vir aqui conversar com meu amigo, uma amiga me deu uma indicação de um artigo que explicava como se sentir à vontade diante da câmera. Não temos um público aqui, mas é sempre um desafio. E aí lá dizia que você tinha que pensar que você estava falando com a sua avó. E aí eu tenho uma relação muito forte com ela e já gostei de cara e já entendi que é muito confortável pensar que o outro lado tem a sua vozinha querida, que não precisa de palavra de efeito, que não entende palavra difícil, que quer escutar só a sua história. Então me agarrei nesse artigo e estou aqui tentando partilhar um pouquinho dessa história que ela tão carinhosamente me fez passar pela criação, né? Então, a gente diz muito mais sobre o que a gente é, falando das pessoas que vieram antes do que os cargos que a gente ocupou na vida, né? Então, acho que eu sou isso. Muito bom, adoro esse tipo de apresentação, que a gente conhece as pessoas, né? No interior do Brasil se fala que é capivara, né? O pessoal passa a ficha corrida. Fui profissional da empresa X, Y, Z, tem informação nisso, isso, naquilo, e aí as coisas vão acontecendo, e esse tipo de apresentação pessoal é muito bom. Legal. Mas eu sei, já que você não contou, que você também é uma historiadora, tô certo ou errado? Tá certíssimo. Como é que é a produção, né? Produção. Não tem ninguém do meu lado. Produção, né? Ela é historiadora. Vazou. Uma eterna estudante. Eterna estudante, historiadora de início. Na realidade, o encontro com a história foi, acho que como muitos, não só brasileiros, mas muitos questionadores da vida, né? Questionava sobre questões políticas, econômicas, eu queria saber a origem das coisas. E demorei a chegar na história, né? Fiz um vestibular para artes plásticas, para medicina, e a história ganhou. Tudo igual, né? Vocês viram, tudo né? Igual. Medicina e história. É tudo a mesma coisa, meio próximo da outra. É verdade. Legal. Eu fui testando, fui assistindo aula, e aí, quando fui assistir aula de história, percebi que era uma explicação que eu precisava. E, no final das contas, a gente sai da faculdade de História achando que todo mundo tem que fazer, porque é uma formação cultural, política, né, social, que é muito importante para você escolher mudar, inclusive, para qualquer outra coisa, né? E aí, no meu segundo período de faculdade, eu acabei conseguindo um estágio numa TV educativa. E aí eu comecei a conectar e a começar a perguntar para mim mesmo o que eu ia fazer com esse conhecimento. Nunca pensei que estaria dentro de uma televisão com essa bagagem fazendo toda a diferença, sabe? Foi uma grata surpresa. Trabalhando dentro da televisão. Então, vou perguntar para você, o que uma historiadora faz dentro de uma televisão? Sensacional. Boa pergunta. Sou apaixonado por história. Era a matéria que eu mais gostava quando era jovem na escola. E aí, então, eu quero perguntar para a historiadora. Então, vamos lá, pergunta para a historiadora. A gente aprende com a história? Qual a sua opinião? Sim. A gente aprendeu? Esse é o complemento da pergunta. Não
Não, o aprender, eu acho que fica mais difícil a resposta. Mas aprende, sim. Eu acho que a gente sempre... porque, na realidade, é uma reflexão sempre do passado, do que a gente já viveu. E, às vezes, aprender com o passado é muito... Às vezes, é muito menos filosófico e cerebral, porque, às vezes, a gente sente na pele, né? Por que eu estou falando isso? A gente tem familiares, por exemplo, que passaram pela ditadura. Você acha que eles saíram de um regime militar sem aprender nada sobre ele? Né? Então, às vezes, a gente tem a oportunidade, obviamente, na faculdade, de fazer uma análise crítica sobre esses fatos, né, históricos, mas, enquanto cidadãos, a gente aprende na pele, né, na convivência social. E aí, voltando à sua pergunta, por que é a história? O que o historiador faz dentro de uma televisão? Né? Eu acho que foi a minha grande dúvida. Eu acho que a história interessante eu fui para um setor que trabalhava com a memória audiovisual da televisão. E eu fui a primeira estagiária desse setor, que para mim trouxe muitos desafios e perguntas, né? Então, assim, era um setor onde a memória da televisão era guardada, e para você conservar a memória, você precisa ter, primeiro, a consciência do valor dessa memória. Né? E aí, como eu estava, né, no auge da minha faculdade, interessante foi que quando eu cheguei nesse setor, eu percebi a ausência da minha vida daquelas informações. Porque eu não tinha... eu estava diante, por exemplo, de conteúdos que eu não era nem nascida. De eventos, né? Você tinha jornais antigos, televisivos, né? Você tinha especiais sobre crise de 1929, você lê, você estuda na faculdade, mas como aquele acontecimento é apresentado na televisão e como ele é narrado, é completamente diferente. E aí, nesse setor, a gente tinha que achar imagens para a produção de programas, achar imagens de Cartola, Elisete Cardoso, assim, personalidades da nossa cultura que nem sempre você tem acesso, ainda mais se você não viveu naquela época, né? Às vezes você tem acesso porque a sua mãe gosta daquele vinil da Elisete Cardoso, aí você tem uma referência. Mas a cultura brasileira é muito ampla, né? E aí eu percebi que eu tinha uma lacuna enorme. Então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, a de História e a de Televisão Brasileira. Ponto. Isso legal. Não tenho dúvida. Deve ter sido muito rico, né? O aprendizado de coisas que muitas vezes nem é falado no meio comum, na faculdade, nas escolas, né? Como a história é uma coisa muito ampla, né? É tão grande. E que legal. Eu vou me segurar, como eu falei, eu sou apaixonado pela história. Mas você falou uma coisa muito legal aqui, Alexandre, que foi a consciência do valor dessa memória. A consciência do valor dessa memória. Quer dizer, a gente trazer para a consciência que a memória que, não só historicamente falando, né? Mas até as nossas histórias, né? De vida, de família, pessoal, de luta de pessoas que, né, até chegaram onde chegaram. A gente só olha, na verdade, pô, o cara tá lá, a pessoa tá lá, né? Nossa, aquela mulher chegou naquela posição, se é financeira, se é cargo, se é, né? Aquela posição que todo mundo tá achando que é muito boa, mas esquece, não traz a consciência, ou não aprende o que levou, como foi aqueles passos todos, né? Sim. A memória da trajetória dessa Isso, pessoa. Obrigado, você trouxe a palavra, trajetória, né, das pessoas que a linha de chegada é muito simples, né, as pessoas verem, mas o percurso que foi feito. E aí, como historiador, vou perguntar mais uma última pergunta com a Alexandre, historiadora. Quando a gente olha, a pergunta é a seguinte, pode ser polêmico, mas eu vou, talvez, polêmico vai depender das pessoas, né? Curiosidade minha. Olhando historicamente, a gente hoje está vivendo, a gente vive, as pessoas olham e julgam as outras só pela linha de chegada? Fez sentido minha pergunta aqui? Porque Sim, a gente pode olhar a trajetória das pessoas e só olha aquele ponto, só aquele momento, e a gente julga e coloca só, e você acha que a gente faz isso hoje? E se
Isso sempre foi assim ou não? É que nesse século XXI que a gente está vivendo, as coisas são mais rápidas do que antigamente, claro, né? Tá mais na pele isso. Eu acho que a gente faz muito isso. A gente vê as coisas pelo rótulo. E aí a linha de checada seria esse rótulo, né? Eu vejo as pessoas só pelos cargos, às vezes eu vejo pela estética, isso tudo é rótulo. Às vezes eu vejo pela etiqueta, né? Então, são roupas que, enquanto ser humano, a gente veste, mas elas são substituídas. Só que a gente esquece de enxergar, muitas vezes, quem é esse ser humano que veste qualquer tipo de roupa. Porque viver é vestir várias roupas. Porque cada ocasião vai te pedir uma coisa, vai te pedir... Só que, além da roupa, ele te pede uma presença diferente também, né? Mas, assim, para ser mais objetivo, porque eu acho que no mundo corporativo a gente vê muito isso, né? A gente chega e a gente se apresenta logo como cargo, né? A gente não conta o básico, de onde eu vim. Se eu tenho uma mãe, se eu tenho um pai, vivos ou, né, falecidos, ou se eu tenho um irmão, se resume Prazer, ao cargo. sou José, sou CEO da empresa tal. Exemplo do CEO, gerente da empresa Y. Analista de... E vinculado a uma instituição também de ensino, porque você tem que carimbar que o seu conhecimento está vinculado àquela instituição. Ele não pode ser só, ele não é seu. Ele tem que estar vinculado a essa instituição. Alguém me comprova, né? É. Alguém comprova que eu tenho aquilo. Eu não me basto para dizer que eu tenho um conhecimento que eu vinculei o que eu ganhei dessa faculdade, eu vinculei o que eu ganhei dos meus pais e tudo e o que eu vivi. E como que eu, né, lidei, como que eu vivi com essas informações e como que eu resolvi os problemas da minha vida e os prazeres da minha vida com esse conhecimento. Né? Mas assim... Dá para aprofundar esse assunto aqui, hein? Dá pra gente ir longe aqui com esse assunto. Muito legal, muito legal. Não, com certeza. Não, mas aí, voltando ao que você estava dizendo, assim, quando a gente tem esses rótulos, as pessoas só veem rótulo, será que é possível a gente ver o que vem atrás? Eu acho que esse é um grande problema que hoje nas empresas a gente enfrenta. Por que a gente não tem mais dress code? Por que a gente está dizendo que somos seres mais integrais? Né? Eu não sou a Alexandra no trabalho, eu sou a Alexandra que mora, né, num bairro, que tem uma mãe, que tem um pai, enfim, né? Eu acho que é trazer a nossa trajetória para o presente. Eu sou o somatório das coisas vividas no passado. E só eu que vivi essa trajetória. Você pode ter feito a mesma faculdade que eu, pode ter trabalhado na mesma empresa, pode ter lido os mesmos livros, mas como que você viveu esse aprendizado e como que você se relacionou com os seus problemas e como você aprendeu esses problemas e soluções é único. E aí, quando você tem no trabalho, é isso, a sua dificuldade, às vezes, é você... Você congelar a pessoa naquela informação de cargo. E, na realidade, você está esquecendo toda a pessoa. Né? É como a gente olha uma caneta. Eu gosto muito desse exemplo. Não, isso aqui é um lápis. A gente falou que isso aqui é um lápis. Então, eu falei que eu sou Alexandre Oliveira, gerente de projeto. Só que o lápis, como tanto o lápis quanto eu, a gente pode ser N coisas. O lápis pode ser prendedor de cabelo, né? O lápis pode servir para eu coçar. O lápis pode colocar no meu altar, porque ele representa uma coisa muito importante para mim. Ele serve para escrever também. Então, assim, as pessoas não são aqueles nomes. A gente é um conjunto de habilidades, né, e aprendizados que não podem ser congelados. Então, a gente está, neste momento agora, com os nossos conhecimentos possíveis que a gente conseguiu. Legal. Vamos trazendo, já que você falou isso, né? Então, a historiadora, que é só uma das possibilidades da Alexandra, né? Do lápis escrever, ou cortar a cabeça, banhar o cabelo. Você foi trabalhar na televisão. E lá você foi mexer com os arquivos, como você falou. Qual que é, assim, um aprendizado dos maiores... Você trabalhou em quanto? Duas televisões, uma televisão?
Três. Não lembro como foi. Três canais diferentes, né? Três canais diferentes. Isso. Todas elas você trabalhou. A primeira delas. A primeira delas eu trabalhei com acervo. TV educativa. Diretamente com acervo. Olhar e, como você falou, armazenar esse acervo, aprender com ele para depois poder passar as informações ou pedaços do acervo que eram necessários para fazer os novos programas, por exemplo. Se eu fosse eu preciso de editor, eu preciso de imagem do, sei lá, pegar alguém da minha infância. O Mussum, pronto, legal, peguei alguém. Preciso da imagem do Mussum tocando lá na... O Mussum, para quem não sabe, fez parte dos Trapalhões, que foi uma tripe de 4 pessoas que trabalharam muitos anos com crianças, fizeram os maiores filmes do Brasil vendidos, né? De bilheteria e tudo mais. Lá na década de 70, 80 e o comecinho de 90, né? Tá certo? Acertei aqui? Tá certo. Agora tá boa. Eu era criancinha, eu era apaixonado por eles. Né? Então, mas eu sei que ele fazia parte, o Mussum, na verdade, ele fazia parte de uma banda ou samba, não sei. Não, um grupo de... É um grupo de samba. Legal. Aí, viu, essa é um pouquinho da história, né? Então, se eu sou o editor e eu preciso da imagem lá do Mussum tocando com o grupo de samba dele, que eu não lembro o nome dele, não sei, na verdade não sei, não é que não lembro, não sei. Você ia lá, procurava nos arquivos e trazia. Então você suportava, dava suporte a outras pessoas. Sim. Na realidade, você perguntou qual era o grande desafio, não foi? De trabalhar nos acervos. Nos acervos. Eu acho que assim, esse primeiro desafio, e que, se eu não me engano, foi em 2006. Tinha um desafio do setor, né, como um todo, porque você precisava compreender se toda a equipe, não só eu, né, eu e minha gerente na época, se a gente tinha noção do que a gente estava entregando, quais eram os nossos clientes, todas essas reflexões dentro de um setor que hoje eu entendo e vivi isso, era o coração da televisão, né? Porque você não coloca nada no ar se não passa pelo acervo. Porque o acervo é que armazena esse conteúdo audiovisual numa mídia, seja ela, na época era analógica, agora é digital. Então, hoje a gente armazena no servidor, antigamente era numa fita. Então, assim, não era cassete, mas era uma fita parecida. Uma fita um pouco maior, né? Então, assim, você precisava desse setor para distribuir este conteúdo e também para que ele pudesse contribuir para que esse conteúdo tivesse imagens suficientes para contar essa história que esse produtor queria, né? Mas então, quando eu cheguei, assim, eu fui primeira estagiária, e primeira estagiária em 2003, e aí quando eu terminei o meu estágio é que a gente teve uma gestora que de fato fez uma gestão de transformação digital, que era o momento que a televisão estava pedindo e exigindo, não só a televisão educativa, como, né, a comunicação como um todo, que era mais qualidade de imagem. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar aqui, a transformação digital que você está falando, que não tem a mesma significado que tem hoje, né? Não. Ou era as duas. A digitalização de analógico por digital, quer dizer, tirar das fitas, tirar do papel e digitalizar para os sistemas, mas também tinha o que a gente chama hoje, normalmente, de transformação digital, que é mudar a maneira e o jeito que as pessoas estão fazendo as coisas. Foi a mesma coisa? Aconteceu essas duas coisas nesse momento lá com vocês? Aconteceu as duas coisas, mas a gente teve 2 momentos. O primeiro momento era digitalizar a forma como a gente produzia as coisas, porque estava muito de forma analógica e precisava ser digitalizado. E aí eu não estou falando de sinal de televisão, do analógico para o digital. Eu estou falando de a forma como você arquiva, se você tem sistema de catalogação. Então, a gente não tinha nem sistema de catalogação. Então, você tinha que capacitar as pessoas, para escolher o melhor sistema para fazer essa catalogação, depois para usar o sistema e depois para treinar toda a emissora nesse sistema, porque a gente não trabalhava sozinho. E quem era o time que você, lá em 2006, quando começou isso? Vocês eram quantos?
em 2006, eu acho que era aproximadamente umas 15 pessoas. Né? Todos os historiadores, não? Não. Então, aí é que eu falo da transformação digital em termos culturais, onde você tem que tirar da sua cabeça que você tem um processo linear e dizer que ele está um pouco mais... com mais curvas, né? Onde você vai ter sistema, onde você tem culturas diferentes. Então, nessa equipe de 15, a gente tinha historiador, a gente tinha pessoas de comunicação, bibliotecários, tínhamos pessoas de letras, e os bibliotecários e de comunicação social tinham alguns formação militar, porque essa emissora veio da época dos militares. Foi fundado foi criada na época dos militares. Sim, no final da década de 70, assim. Então, você tinha alguns que estavam prestes a aposentar que eram militares. Então, você tinha que fazer essa melhoria, né, do modo de trabalhar diante de culturas completamente diferentes. Culturas de vida, né? Trajetórias, como a gente falou, completamente diferentes. Onde a sua formação é uma formação militar, o outro não era militar, mas já estava quase se aposentando, já tinha uma experiência na televisão muito prática e analógica, era uma televisão, né, que você tinha equipamentos, que naquele momento que a gente começou, né, esse projeto de revitalização, podemos dizer assim, transformação digital, você tinha tecnologias emergindo como software, soluções que entregavam para o nosso cliente interno e externo esse resultado mais rápido. Então, a gente tinha que fazer uma síntese dessas habilidades e capacidades dessa equipe para chegar no resultado final. Era um grande desafio. Você e aí a gente começava... Time multidisciplinar, de alguma maneira, certo? Totalmente. Conhecimento bibliotecário, você falou letras, pessoal de letras... Comunicação. Comunicação seria o que seria? Comunicação social, jornalismo, radialismo, tinha pessoas que se formavam. E aí ainda você tinha background de vidas que eram diferentes, como, por exemplo, você colocou aí que mais destaque seria a formação da academia militar. Né? Então, e também tem pessoas de mais idade que estavam se aposentando, quer dizer, você está trazendo uma coisa totalmente nova, num ambiente totalmente diverso, né? De história, de aprendizado, de experiência de vida e de momento de vida, né? Porque qual seria a motivação de uma pessoa que já está quase se aposentando de querer se esforçar ou ter que se esforçar para aprender tudo aquilo ali que normalmente vai contra o ponto intuitivo, né, para a gente. Você já está trabalhando muito tempo, você vai daqui 1 ano, 2 anos, vamos aposentar, então você vai ter que aprender tudo de novo, né? Aquele sentimento que pode ser gerado em algumas pessoas de vou jogar fora o que eu fiz, agora tem que mudar, isso pode acontecer. Então, o desafio foi bem assim. E o resultado desse processo todo lá, dessa primeira... Então, o que eu ia acrescentar no que você falou, assim, é importante pensar, teve esse pensamento de, putz, tudo que eu aprendi até agora, eu vou jogar fora? E assim, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque acho que 70% do que eu aprendi em gestão de pessoas foi com essa minha gerente, que, putz, foi uma escola, foi uma faculdade, assim. E aí ela tinha muito essa noção de como a gente não podia jogar fora a trajetória e a experiência dessas pessoas. Porque o que a gente estava mudando era o modo de fazer, mas quem dava propósito e objetivo ao setor eram as pessoas. Só que as pessoas precisavam ter essa consciência. Então, assim, antes de mudar software, antes de mudar como a gente fazia, ela começou, assim, começamos juntas, né, com os princípios básicos, assim, o que a gente está entregando, para quem a gente está entregando, por que a gente é pertinente, o que a gente está resolvendo de problema, né, assim, qual o nosso contorno do nosso trabalho, até onde vai o nosso trabalho, até onde não vai o nosso trabalho. E você está falando de 2006, Alexandre? 2006, sim. Estou falando em 2006. A gente fazia essas discussões. Que é uma coisa que hoje não existia na nossa vida. Não.
mas tinha essa compreensão, assim, até onde vai o nosso trabalho, onde vai o trabalho do outro setor, quais as dependências dos nossos setores, porque a gente não conseguia entender, a gente tinha a compreensão de sistemas já na época. Eu não consigo avançar se o setor seguinte que eu entrego o meu trabalho não consegue avançar. Então, eu preciso ter o feedback dele. E ir lá e trabalhar com ele para poder fazer o processo todos funcionar e ser entregue o valor esperado. Exatamente. E mais importante, a nossa equipe a gente trabalhava muito isso, a nossa compreensão de qual era o nosso lugar na cadeia de valor da televisão. Você sabe qual é a sua importância e o que você recebe e o que você está entregando? Isso fez toda a diferença para essa cultura do mudar o software depois dessas perguntas. Assim, foi difícil, porque todo treinamento é difícil? Claro que é. Né? Você tem que adequar a sua linguagem, mas não foi tão radical, porque a gente estava fazendo perguntas muito mais profundas para essa equipe, porque a gente estava trazendo todos os componentes para pensar junto o que a gente queria desse setor. A gente só vai mudar a ferramenta se a gente entende que essa ferramenta vai entregar mais valor, vai entregar pesquisas mais rápidas, vai entregar a imagem mais precisa. O cara não vai ficar esperando uma semana para ter um conjunto de imagens para fazer um programa e editar. Que era assim, então, o processo analógico era uma semana, em média. Em média, no mínimo. Eu vou fazer um programa sobre água. Então, eu tinha que entregar o roteiro 2 semanas antes, para eu encontrar as imagens, dar a resposta. E aí, essas imagens estavam, às vezes, em formatos que a gente precisava digitalizar. Então, assim... Só que aí você só melhora como você faz quando você tem o objetivo e o propósito de entregar mais rápido e valor ao seu cliente. Né? Pergunta. Você lembra quanto... Agora eu vou tentar puxar a sua memória, ver se você consegue, né, consegue puxar ela aí. Você falou que levava 2 semanas. Ao final, né? Eu sei que a jornada, a gente sempre fala, né? O caminho, o antes e o depois é maravilhoso, mas o durante tem aquela dificuldade. Mas no final, vocês conseguiram transformar esse grupo maravilhoso, vocês trabalhando. Quanto tempo levou para... Era 2 semanas para vocês coletarem as imagens e passar para o editor, né? Quanto tempo vocês conseguiram reduzir com esse pensamento, né? Não é só a ferramenta, que você deixou muito bem claro. A ferramenta seria uma ferramenta que atendesse a resposta daquelas perguntas que vocês estavam fazendo. Primeiro a gente tem que entender o que a gente faz, a importância disso, né, o para quê e tudo, e aí depois a gente vai atrás da ferramenta. Você lembra qual foi a diferença aí? Eu lembro, que aí depois eu te conto o processo. Então, lembra do exemplo da água, né? Levava 1 semana para a gente fazer toda a pesquisa. E um dia, em 3 horas no máximo, você dava todo o resultado. Você tinha um software onde você entrava com palavras-chave e você tinha que fazer só uma crítica do resultado. Então, assim, o nosso trabalho era um trabalhador do conhecimento, que lia o resultado de um software. E aí, como a gente conhecia a história da televisão e da captação dessas imagens, então a gente conseguia escolher as melhores imagens para esse programa da água, né, como exemplo, e falar assim, olha, esse aqui tem pertinência, ó, esse aqui é da década de 80, esse de 90, esse dos anos 2000. Então, faz lá o seu especial sobre a água. E tem esses marcos. Então, a gente, de fato... sobrou tempo para a gente fazer o trabalho que era mais importante, que era o de análise, de fazer a contextualização. Quero fazer a pergunta para você para deixar claro para todo mundo. Que as pessoas acham que às vezes a ferramenta que traz essa velocidade. Claro que ela vai trazer, porque a informação foi muito mais rápida. Mas eu queria que você respondesse assim, qual é o impacto que houve nas pessoas? Quem estava trabalhando nessa equipe? Assim, primeiramente, é uma apropriação das suas habilidades e do que você faz, né? E do seu conhecimento, é isso. A gente passou de uma falta de consciência para quem eu estava trabalhando e qual o valor do meu trabalho, para um empoderamento de que a diferença não está na ferramenta, está em quem está lendo essa ferramenta. E aí o resultado dessa equipe, só para você ter uma ideia, a gente tinha 15, a gente passou para um setor que era mais ou menos 35 pessoas.
atendendo a todo o jornalismo, a toda a equipe de jornalismo do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Então, a capacidade de atender virou 4 vezes mais. Então, é uma equipe do Rio de Janeiro que só atendia o Rio, que virou em 3 estados, por exemplo. E aí, o que você tem? Você tem uma equipe mais engajada, mais empoderada. Isso eu gosto muito, apesar de, às vezes, a gente usar sem muito valor, né? Se empoderar dos seus conhecimentos e ter a consciência que você faz a diferença nesse sistema, né? Agora a gente tinha ferramentas que dava o poder da gente atender mais gente, com um propósito de memória, né? Que era o propósito do setor. Tem uma frase que você falou aí que eu achei incrível, em que o momento gold aqui, viu? Para quem está ouvindo. A diferença não é a ferramenta, mas sim quem está lendo o resultado dela. Essa sua frase acho que foi incrível. Então, para quem está ouvindo, eu vou falar de novo. A diferença não é a ferramenta, mas sim quem está lendo o resultado dela. Exatamente. Alexandre Oliveira. Põe aí o baia aí, porque... Olha só que... E assim, o interessante quando a gente começa a pensar nisso, porque logo em seguida a gente teve um outro projeto em outra televisão, que aí sim era o que você estava dizendo, que era a transformação do analógico para o digital. A gente mudou o processo de produção que era analógico, fitas, a gente ainda tinha muito deslocamento, né? Eu tinha que receber, material para outro lugar, levar material para outro lugar. Aí a gente precisava digitalizar a nossa produção, que era de fato colocar essas imagens num servidor, aumentando a qualidade dessa imagem, porque também o mercado exige, e aumentando a prospecção dessa imagem. Quando você tem uma imagem digital, mais fácil é a sua distribuição desse conteúdo. E logo você tem as multiplataformas que vieram em seguida. Só que você só consegue ter uma distribuição multiplataforma, né, hoje que a gente chama, Netflix, OTT, celular, enfim, se você tem um projeto OTT over the top. O Netflix é uma OTT. Hoje, a Oi TV já tem uma OTT embutida. É quando você assiste qualquer programa sem precisar pegar o sinal aberto. Você entra pela internet, escolhe o seu programa e assiste, né? Através de um aplicativo, seja no celular, no computador ou na televisão, Smart TV, né? Então, assim, para que você distribua esse conteúdo digitalmente, você precisa fazer toda a captação dele digital e armazenamento digital. Mas aí a gente fez essa transformação logo em seguida, foi em 2012. Então, eu saí desse projeto da TV Educativa e fui para o projeto de digitalização dessa outra emissora, que também foi sensacional, porque você tinha que pegar a emissora inteira e pegar todas as necessidades dela para colocar num sistema, para que no sistema você tivesse todo o fluxo de produção. E você precisava treinar as pessoas, você precisava conquistar as pessoas, você precisava virar a chave junto. Você tem que fazer a mudança cultural, efetivamente, para que as coisas funcionem. Você vai pegar um processo que era A, B, C e D e falar, olha, se você mudar esse processo para o sistema, ele vai virar AD. Mas você tem que entregar valor a esse cara. E esse cara é produtor, editor, gerente de engenharia, diretor de programação, enfim, você... Pessoas muito técnicas naquilo que fazem, muito boas naquilo que fazem, mas... Né, e agora ela para de fazer só isso, vai ter que olhar, quer dizer, que a visão sistêmica aqui a gente tem... Porque é isso, quando você muda essa ferramenta, você sai do seu silo e você tem que explicar pro colaborador que a vida dele vai ser mais ágil, digitalmente, mas ele está contribuindo para que o outro setor também receba mais rápido, porque são todos dependentes numa emissora, né? Eu começo um trabalho na captação de imagem e eu termino, não é na exibição desse programa, eu termino lá no acervo,
Então, o acervo vai lá e guarda esse programa para que ele possa ser reprisado. E aí você tem que contar essa visão sistêmica para cada setor que está entrando nesse processo de transformação digital. Você vai identificar todas as interdependências e dependências diretas e começar a conectar todo mundo. E é isso que vocês fizeram lá. Foi. Qual é a maior lição que você pode compartilhar com a gente, Alessandra, sobre esse processo de conectar todo mundo, fazer as pessoas entenderem e dar o resultado que chegou? Assim, peguei ela tem tanta coisa. Né? Nossa, eu poderia te falar muitas coisas. Mas, assim, acho que vou focar em duas que fizeram a diferença nesse trabalho que eu fiz. Porque, na realidade, eu era o meio do caminho que fazia essas conexões, né? Eu fazia o desenho, eu voltava para os setores e falava assim, é isso aqui, você trabalha dessa maneira, suas dependências são essas, e você quer isso aqui no sistema, né? Então, me deu uma capacidade de pensamento sistêmico extraordinária, o quanto não tem como trabalhar sozinho, ainda mais numa televisão, né? Então, acho que a importância de você sempre olhar para além dos seus muros, né? Quando eu conseguia, a cada setor que a gente conversava e entendia as dependências, a gente conseguia conquistar um pouquinho dessa visão sistêmica que não era só da Alexandra, porque não adiantava ser uma super-herói nisso. A Alexandra só era uma conexão. Então, quando você conseguia fazer com que o setor entendesse a interconexão dele e a importância dele na cadeia de valor, nossa, aí tudo fluía. Aí a discussão sobre o que tem no sistema era importante, mas não ficava um grande problema. Era mais ser resolutivo, sabe? É porque você entendia o objetivo e as conexões. Então, assim, essa visão sistêmica foi sensacional. Mas você não faz isso sem pessoas. Sem entender que são setores completamente diferentes, que o discurso da Alexandra para TI, para engenharia, para produção e para edição era completamente diferente. Eu precisava entender o que era valor para o cara, para eu explicar para ele o que era valor para a organização desse processo de transformação digital. E aí, por isso que a gente conseguiu implementar isso lindamente. Acho que é um case muito, muito bacana. A gente fez isso em 1 ano para uma televisão que estava em fita. Não é lento o processo, foi bem rápido, intenso, né? Você está pegando todo o seu workflow, que é desde fita ao Word, e colocando num sistema só, né? Então foi bem... Eu acho que assim, o foco é colaboração, pessoas e visão sistêmica. O resto você dá jeito. O resto vem. E aí você falou que foram 3, né? A última que você... Essa foi a terceira? Na verdade, foram 4. Eu falei dessa transformação digital. Depois que a gente virou a chave desse sistema, o diretor de tecnologia, na época, me convidou para criar um setor de acessibilidade, que era uma outra demanda da sociedade, do mercado televisivo, né? Que era fazer com que todos os conteúdos audiovisuais tivessem recursos de acessibilidade para cegos e surdos. Então, eu criei um setor do zero, a gente conseguiu achar uma tecnologia para fornecer isso, para criar esse setor, né? Então, a gente achou uma empresa que vendia um software, a gente adquiriu esse software e montou uma equipe para atender a diversas televisões. A gente atendia as TVs do Rio de Janeiro e tinha alguns contratos com TV Senado, enfim, algumas outras emissoras. Esse aí, eu acho que vale só um papo de 1 hora, porque foi incrível. E era incrível, assim, rapidamente falando. A gente criou um setor do zero e ele era tão pertinente que depois de 1 ano e meio, a gente já tinha 5 clientes e eu já tinha uma equipe de 35 pessoas, 90% mulheres até 25 anos. Que legal. Então, olha, só que incrível. Você fez o convite para mim, para a gente gravar só sobre esse episódio aí? Fiz. Então tá feito. Fiz sim. Vai ter uma parte 2. Vale a pena. Vamos ver como é que é essa inclusão, né?
aconteceu aí. Muito legal. Foi muito bacana. Eu fiquei curioso, você falou uma coisa aí, você falou que eram mulheres de até 25 anos. Sim. Muito curioso, né? Total. Por quê? Coincidência da vida. Assim, a gente, por exemplo, a gente tinha um perfil do que a gente precisava. A necessidade para fazer o departamento acontecer. Exatamente. E assim, o que a gente entendia é que jovens saindo da faculdade tinha essa facilidade para esse trabalho, porque esse trabalho ele necessitava de habilidades como língua portuguesa, conhecimento cultural, porque a gente tinha programas muito diversos, com, assim, que você precisava conhecer quem era o Cartola, ou, né, personalidades mais complexas, você precisava entender. Só que você precisava também trabalhar com voz. Então, assim, você tinha um software de reconhecimento de voz. Então, a pessoa precisava ter uma boa dicção, precisava trabalhar com programas ao vivo. Então, a gente fazia reconhecimento de voz em programas televisivos ao vivo. Então, eram coisas muito específicas que as mulheres davam banho na hora do nervosismo. Vou te dizer, era esse o mais determinante. Não era porque a gente tinha alguns meninos, mas na hora da seleção elas desapontavam. Legal, lidavam com a crise muito mais fácil. Você procurar a pessoa certa para aquele trabalho certo, né? Independente de quem seja. Muito legal isso, eu acho. Sim. Um exemplo bem legal aí pra gente, né? Pois é. Então, segundo capítulo. Nossa, tá marcado. Tá marcado também, tá? E aí a gente tá chegando no final do nosso papo maravilhoso aqui, né? Verdade. Você entrou no mundo da agilidade. Que é o que, né? O mundo da agilidade. Para vocês verem que esse mundo, na verdade, nunca foi um mundo, né? Já vou deixando aqui a minha humilde opinião. Que a Alexandra aqui, para quem, se você faz parte aí desse mundo ágil, trabalho, você já ouviu que ela falou um monte de coisa que fazia em 2006, onde ainda a agilidade no mundo estava engatinhando, né? Eu já estava com pensamento sistêmico, já estava fazendo várias outras coisas. Mas aí me conta, você chegou, foi apresentado para esse mundo maluco aí, que agora, 2019, 20, está cada vez mais bombando. É verdade. O que você achou quando você conheceu e olhou para trás e viu o que você estava fazendo? Você já fazia isso? Foi curioso. Assim, curioso porque, assim, o meu último projeto, que tenho orgulho e tenho lembranças muito boas, foi há 2 anos, quando eu saí da acessibilidade e fui de novo para a área de acervo. Só que a área de acervo já era outra coisa. Já estava trabalhando com multiplataforma, já era o coração de uma empresa que tinha 2 canais de televisão. Então, a gente era o coração da empresa fornecendo, né, imagens para 2 canais. Então, quando eu voltei para o acervo, ironicamente, foi quando, há 2 anos atrás, a área de TI da organização fez o primeiro treinamento de Scrum. E eu estive nesse treinamento. E aí eu olhei e falei, caraca, opa, dá pra gente fazer umas coisas legais nisso aí. E a filosofia, óbvio, assim, né, o modelo de pensamento que me conquistou mais. Porque era um pouco isso que você falou, assim, melhoria contínua, né, entrega de valor. A gente já estava um pouco, assim, no meu sangue há um tempo. Mas é bem verdade que quando você tem um método, ele te traz também novos questionamentos. Putz, naquele momento ali eu podia ter sacado essa ferramenta e talvez pudesse ter um resultado mais legal, né? Enfim. Mas aí eu fiz esse, né, há 2 anos atrás, fiz esse treinamento e aí entrei nesse setor. E aí, meses depois, a gente conseguiu que a TI fizesse pro meu setor, para toda a equipe de acervo, esse treinamento. E aí foi muito, muito curioso, que aí todos fizeram, e aí quando a gente voltou para dentro de casa, né, que a gente fala, para nossa lojinha, para conversar, e aí, o que
que vocês gostaram, o que a gente vai aplicar, o que é pertinente na nossa realidade, né? E aí todo mundo ficou muito encantado, mas acho que muito encantado pelas próprias práticas que a gente já tinha, né? A prática de questionar sempre como que a gente entregava, o que a gente estava entregando, qual era, né, qual a nossa posição nesse fluxo de valor da televisão. Isso era sempre muito importante para a gente. Então, aí a gente conjuntamente falou assim, olha, não vai dar esse Scrum, não. É bacana, mas assim, não está encaixando. A gente tinha projetos muito cotidianos. E aí, ao mesmo tempo, a gente tinha um projeto de digitalização do acervo analógico dessa emissora. E aí a gente pegou esse projeto e falou, não, vamos tentar fazer um quadro visual. Porque a gente tem entregas, a gente tem metas semanais, né? E aí, os pedidos que chegavam, com certeza chegava, todo momento chegava coisas novas, né? Vou fazer um programa tal, vocês tinham que ir atrás daquelas imagens, né? Que na realidade, a gente tinha rotinas cotidianas e a gente tinha um projeto de início, meio e fim, que era esse projeto de digitalização de acervo. E foi nesse que a gente conseguiu, assim, quanto tempo a gente leva para cada ciclo de trabalho? Quantos itens de trabalho por dia eu consigo entregar? E aí a gente fez um quadro visual e um fluxo de valor desse projeto, porque a gente tinha tempo de entrega, né? E aí começou a usar os conceitos dos métodos ágeis. E foi o diferencial, assim. Aí a gente começou a perceber os nossos gargalos. O gargalo a equipe desse projeto nunca estava dedicada completamente, porque sempre aparecia alguma coisa extra. E aí a gente percebeu que a equipe precisava saber de tudo. Se você tivesse um especialista, a gente tinha atraso na entrega. Aí a gente começou a fazer pareamento. Especialista virava gargalo, que tem que ficar esperando só aquela pessoa para rodar aquele, né? E aí entra naquele modo que a gente já sabe. Então, se a gente tem um especialista, provavelmente ele vai perder o direito de tirar férias? Não, de morrer, né? De morrer. Exatamente. Não, é uma ruptura, né, cultural, porque você precisa confiar no outro para você repassar o conhecimento, você acha que o conhecimento é poder, independente de qual seja a sua função ou posição, né? Você acha que o conhecimento é poder. Mas a gente conseguiu. Assim, eles começaram a entender o valor de todo mundo saber de tudo, porque a gente tinha entregas que estavam fluindo muito mais. Entregas e espaço e folga para que a gente pensasse na melhoria do próximo ciclo, né? Vocês conseguiram se organizar para gerar folga para começar a fazer melhoria. Exatamente. Porque, assim, a gente tinha umas questões técnicas, assim. Esse projeto, você esbarrava com, às vezes, o equipamento quebrava, né? E televisão tem muito isso. Quebrava ou dava um bug, não sei o quê. Então, você tinha que pensar em a folga era o equipamento pode quebrar, ou a folga ele quebrou por quê? Porque talvez o nosso ciclo de produção estivesse muito estressado. E aí você começa a fazer a sua melhoria contínua semanal. A de máxima sempre, uma hora vai parar. Qualquer equipamento ou pessoa, né, que está trabalhando sempre, é muito, né, hashtag fica de você está ouvindo, né? Se você estiver trabalhando 100%, 110, 120, uma hora você quebra, né, também, assim como as máquinas, né? E aí foi isso, aí eu fiquei 2 anos, a gente nesse pegadão, a gente entregou esse projeto total com, não me lembro o número, mas ele finalizou da digitalização, né? Os objetivos estratégicos que eram da organização tinha esse indicador do projeto de digitalização que foi entregue, mas aí a emissora teve outros problemas e não continuou. O projeto da emissora em si mesmo, veio pandemia, enfim. Aí é uma outra história, é um outro novelo aí que a gente conversa. Mas aí esse mundo de agilidade veio para isso. Aí, assim, e aí você é curioso, né? Uma ferramenta não deu certo, aí você usa outro, aí você começa a ler uma coisa aqui, outra colar. E agora, graças a você, eu estou apaixonada por Flight Lab. Queria muito. Não, sério. Essa história toda que você ouviu, você imagina se eu tenho esse conhecimento do Flight Lab.
caraca, eu acho que a gente vai fazer uma revolução muito bacana, assim, mesmo, assim. Mas, enfim, nada é à toa, cada coisa vem no seu lugar. Então, Um tempo para próximos, cada tempo, né? Para cada momento. Pra cada... próximos desafios, teremos mais cartinhas para brincar nesse jogo da vida. Muito bom. Alexandra, eu queria suas palavras. Infelizmente, o tempo, né? Já foi. Ruge, não lembro mais agora, né? Mas Ruge, então, um leão, tá sempre comendo a gente, né? Não, Ruge. E suas palavras aí pro pessoal que tá vendo, recado que esse aprendizado incrível que você teve. Dá uma dica pra gente aí, pra quem tá querendo entrar na questão da agilidade, pra quem já tá na agilidade. Vou jogar no balaio. O que você pode compartilhar aí? Eu acho, assim, que eu acho que a diferença na minha trajetória, e eu, voltando lá um pouco que você falou, né, chamou a atenção, é a gente aproveitar o conhecimento e o momento da nossa vida. O conhecimento qual? É o seu conhecimento? Não, é você escutar o outro. Assim, acho que a diferença na minha vida foi poder aproveitar as pessoas que sabiam mais do que eu nessa minha trajetória. Eu não fiz nada sozinho, nada sozinha, né? E graças a Deus, né? Mas ter escutado, ter perguntado, ter a noção de que a gente não sabe tudo, e que bom que a gente não sabe tudo, e que a gente não precisa ter resposta para tudo, mas a gente precisa ter perguntas que instiguem a busca dessa resposta. Então, assim, hoje, sim, eu estou apaixonada pela agilidade porque é um modelo de pensamento que sugere N soluções e que não são receita de bolo, o que é fantástico, porque a nossa conjuntura todo dia muda, porque a gente muda todo dia, a gente amanhece diferente todo dia e a gente precisa de ferramentas novas, de pensamentos novos para resolver problemas que a cada dia são diferentes. Então, eu acho que vamos aproveitar quem está ao nosso redor. Eu acho que esse conhecimento é muito, muito útil, a experiência do outro. Né? Eu acho que o ganho da agilidade é você conseguir aprender essa experiência do outro, muito mais do que métodos. Eu aprendo muito mais escutando o Zé nos cursos e nas experiências do que ele viveu, do que simplesmente lendo o livro, que é importantíssimo. Eu sou apaixonada, né? Não é à toa que está aqui atrás. Eles são importantes, mas se você não tiver pergunta para eles, eles são só livros. E quem incita e quem inspira as suas perguntas são os professores da vida, né? Então, eu acho que é isso. Aproveite seus professores. Muito eles... Alexandra, muito obrigado. Obrigado. Um papo maravilhoso. Adorei. Vários golden points aí, ó. Galera que tá vendo aí, ó. Reveja o vídeo, porque tem vários pontos muito legais de aprendizado. Experiência também, lá de 2006, né? Eu sou agilista, quanto tempo? Sou de 2010. Então, se você acha que você não é agilista, só há 2 anos atrás, eu falo para você que você já tinha a mentalidade ágil na cabeça lá em 2006 já, né? E que realmente foi muito legal ouvir você, viu? Obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, Zé. Compartilhado com a gente aqui. O mundo compartilhado é para isso, por isso eu quero agradecer muito em nome de todo mundo. Toda a produção. Isso aí. Obrigado por compartilhado. E, bom, vamos marcar o próximo para falar sobre... A próxima, acessibilidade. Acessibilidade, vamos falar sobre esse assunto aí. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, assine o canal aqui embaixo, compartilhe com as pessoas que você acha que possa aprender aqui. A ideia é a gente compartilhar conhecimento para isso mesmo, para levar conhecimento para todo mundo. Mesmo se é seu amigo ou não, tá? Compartilha lá. Você acha que ele não vai aprender uma coisa, manda para as pessoas. E também, se você quiser compartilhar, manda um e-mail para a gente aqui, ou sugestões, feedback. O e-mail nosso está aqui embaixo, canal mundocompartilhado@gmail.com. Manda um e-mail que a gente te espera, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.